Olá! Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais essa live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maiara, sou advogada, professora universitária e hoje a live é com as advogadas do futuro. É um perfil meu e da minha colega de trabalho, professora Cíntia Bellini, que já vai pedir acesso aí. Nós vamos entrar juntas para conversar um pouquinho hoje sobre a advocacia extrajudicial. A ideia dessa live é te dar dicas práticas de como você, jovem advogado, consegue ampliar a advocacia extrajudicial. Tenho certeza que nós preparamos dicas de bastante valia, que fazem todo sentido para nós, que nós experimentamos nas nossas advocacias e a gente costuma falar muito isso com os nossos alunos e tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa eu ver se ela já entrou. Vou colocar aqui. Vamos lá. Oi, gente, boa Olá! noite. Bem, vamos fazer sincronizado. Olá! Olá! Gente, sejam todos muito Mais um dia. bem-vindos. Semana passada nós fizemos uma live muito gostosa e participativa aqui no Amo Direito e nós falamos sobre uns 10 passos de como iniciar a advocacia. E a live de hoje, pensando também em trazer um conteúdo de valor para vocês, dicas da advocacia extrajudicial. Já vou fixar o comentário aqui, para quem for entrando, já saber o nosso assunto, já saber para ficar. Vamos lá. E para quem já está chegando agora, gente, se vocês conhecem alguém que está na graduação, que é jovem advogado e que sabe que esse assunto, que esse tema, de alguma forma pode ajudar, auxiliar alguém, chama para vir participar da live com a gente. No final, nós temos uma super novidade para vocês, uma notícia muito boa. E nossas lives realmente têm sido muito legais aqui no Amo Direito. E o nosso objetivo é realmente entregar algo de valor para vocês, aquilo que através da nossa experiência, da nossa prática profissional, nós já vivenciamos e vamos realmente passar isso para vocês. Então, para a gente, começar a iniciar, a gente sempre gosta de começar nos apresentando. Eu sou a professora Cíntia, sou advogada, sou professora universitária, coordenadora de núcleo de prática jurídica, faço parte da UAB, comissões, e já estou aí no direito desde 2006, quase 15 anos de experiência dentro de escritório de advocacia, estágio em Ministério Público e hoje com o meu escritório já há um determinado tempo. Então, muito disso que nós sempre tentamos passar para vocês é fruto de algo que nós já vivenciamos, algo que nós já tentamos validar de alguma forma. Então, os acertos e os erros também vale a pena a gente compartilhar para a gente conseguir aí outras pessoas insistirem na advocacia e ver isso uma grande oportunidade. Eu sou a Maiara, sou advogada, sou professora universitária, coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, juntamente com a professora Cíntia. Sou mediadora judicial, credenciada ao Tribunal de Justiça aqui do estado do Mato Grosso. Somos entusiastas pelo conhecimento, né, por estudar realmente a prática, as experiências, porque é o que nós fazemos no Núcleo de Prática Jurídica. Então, muito mais do que ensinar o conhecimento técnico, mas ensinar verdadeiramente o caminho das pedras. Como começar, como atuar, como realmente ter uma advocacia ética e uma advocacia responsável, mas uma advocacia também de sucesso. Sabendo que o sucesso não vem de um dia para o outro, não é fácil, mas é completamente gratificante quando você vê o esforço do seu trabalho tendo resultado e realmente você vivendo daquilo que você estudou para fazer. Então, a proposta dessa live é nós conversarmos sobre a advocacia extrajudicial e como ela pode ser uma excelente porta, não só de início, mas de permanência da sua advocacia, né? Então, como mostrar que o nosso direito hoje ele é multiportas. Então, para a gente começar falando da advocacia extrajudicial, a gente precisa começar falando que o advogado ele é o primeiro juiz da causa, que muito do que chega no judiciário não precisaria estar lá. Nós poderíamos resolver de outras formas se o advogado, como primeiro juiz, primeiro contato da situação, da problemática, tivesse um pouco mais de sensibilidade e agisse de forma diferenciada. Então, pensar na fase extrajudicial é pensar desde o seu atendimento. Primeira vez que o cliente chega no seu escritório, é você pensar
como fazer a escutativa e como fazer dessa escutativa gerar possibilidades para o seu cliente. Não é isso, professora Cíntia? Exatamente. E quando a gente pensa em advocacia extrajudicial, a gente está falando até de um nicho que às vezes pode ser menosprezado por alguém, porque não tem processo, né? Não tem fórum, mas a gente está falando de uma excelente oportunidade de você adquirir experiência e também de ser aí uma forma de você conseguir pagar as suas contas, viver realmente da advocacia. Então, a gente hoje preparou assim, pegue aí já seu papel e caneta, bloco de notas, onde você vai fazer as anotações, porque realmente é para nós tentarmos aqui passar para vocês um passo a passo, e aí tem pessoas que já podem falar, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. E é isso mesmo, realmente trazer aí uma outra possibilidade para vocês de atuação na esfera extrajudicial. Então, quando a gente fala de advocacia extrajudicial, a gente tem que pensar no advogado. Ok, vamos primeiro falar do advogado, que a gente vai chegar na parte de quem não é advogado fazer atuação extrajudicial. Mas o advogado, quando o cliente vai vir até ele, a gente já vai ter uma atuação extrajudicial, correto? E essa atuação extrajudicial começa onde? Na consulta, pessoal. E consulta, a gente vai estar entregando o nosso conhecimento. Algo que você ficou durante 5 anos na graduação, ou que você fez uma especialização, algo que você escreveu, que você estudou. Então, esse conhecimento, quando você vai no médico, alguém aqui já foi no médico e quando chega lá, na secretária do médico, ela fala assim, olha, é o seguinte, e o doutor não cobra consulta não, pode entrar lá, vai na hora que você quer, faz dessa forma que vai dar certo. Dificilmente a gente vai ver isso acontecer. É claro que em razão do nosso mercado, né, ser o maior mercado que tem a quantidade de advogados, cursos jurídicos, isso é uma realidade, a gente sabe, mas é interessante que vocês tentem fixar, mesmo que seja um valor mínimo. Por quê? O valor que você vai cobrar na consulta, isso pode fazer com que a pessoa, primeiro, já pense que você tem uma certa expertise sobre aquele assunto e por isso você está cobrando. E outro, você vai estar dando, vendendo, entregando o seu conhecimento para ela. Se ela vai querer fechar o contrato de honorários com você, se ela vai querer que você tenha alguma outra atuação, isso é a parte. Mas o seu tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas que você vai ficar atendendo essa pessoa, isso de alguma forma precisa também ser remunerado. Então imagine, você tem um escritório, você tem um custo fixo. Você vai atender no cowork, você vai pagar a hora pelo cowork que você vai trabalhar. Você vai atender online, naquele momento você não vai ter como fazer outra coisa, porque você precisa estar presente naquele momento. Então a gente já começa, e tem pessoas que às vezes têm uma certa dificuldade, mas isso a gente passa também pela fase de valorização. Tente encontrar na sua seccional qual que é o valor mínimo da consulta que tem que ser cobrada e comece a se valorizar. Porque se eu vou no João, eu vou na Maria, eu vou no Tiago, eu vou no Pedro e ninguém cobra consulta, às vezes o cliente já chega, sabe tudo que tem que fazer, e aí eu entrego, o outro entrega, o outro entrega, e aí o que vai diferenciar muitas vezes vai ser o preço e não o valor. Então, para a gente mostrar o nosso valor, a gente também tem que ter o preço embutido. Então, é realmente interessante, principalmente para quem está na graduação, para quem começou a advocacia, não importa que tem mais de 1 milhão de advogados. Ache aí qual é o valor mínimo da sua hora de trabalho, qual é o valor que você tem que cobrar, mas comece cobrando consulta. Isso aí já seria um primeiro passo para a gente começar a advocacia extrajudicial. Se existe uma tabela de preço, existe. Cada seccional da OAB tem uma tabela de honorários. Então, ali vai estar por o RH. Eu vou fazer um divórcio, qual é o valor mínimo? E aí, se vocês quiserem saber mais sobre questão de valor, cobrança, a gente pode ou marcar uma live específica por isso, mas lá no nosso canal, Advogadas do Futuro, a gente tem um quadro que chama Momento Ética. E todo esse mês agora de maio, a gente trabalhou honorários advocatícios. Então, a gente trabalhou desde a elaboração do contrato de honorários até quais são os critérios que você deve levar em consideração para passar o valor. Então, é aqui na minha seccional, onde eu atuo, ou é na seccional onde eu vou prestar o trabalho. Vários vídeos lá, bem rapidinho, 5 minutos, 8,
A gente explica todas essas questões, mas podem também ir perguntando que a gente vai tentando E aí a responder. gente pode, se for o caso, fazer uma live só sobre precificação dos honorários, entender qual é o seu custo mínimo, o seu custo fixo, o seu custo volátil, enfim, aprender a calcular os custos do seu escritório, custo por processo, né? E a gente tem que ver o tempo mínimo que o processo passa dentro do seu escritório, quantos anos demora dentro do judiciário, enfim, para te auxiliar na precificação dos honorários. Mas aqui o que a gente quer trabalhar é que existem várias atuações extrajudiciais que você, advogado, pode fazer e que, se, principalmente num período como esse, em que nós estamos em pandemia, em que os fóruns estão fechados, a atuação extrajudicial ela ganha muito valor. Por quê? Porque realmente pode ser um diferencial para você nesse momento, né? De você realmente agregar valor ao seu trabalho e você começar a ver a advocacia fora do judiciário. Por quê? Nós temos mais de 80 milhões de processos tramitando no Poder Judiciário hoje. E o tempo, em média, que um processo fica na primeira instância do Poder Judiciário é 6 anos. Imagina se for uma ação de risco e eu cobrar apenas ao final, de acordo com o êxito do processo, eu tiver que esperar 6 anos para receber alguma coisa do meu cliente. Então, a minha advocacia, ou ela estará fadada ao fracasso, ou então eu vou ter que custear esse processo durante 6 anos. Porque durante 6 anos, eu vou ter energia, eu vou ter água, eu vou ter aluguel, eu vou ter estagiário, eu vou ter combustível, eu vou ter diversos custos fixos do meu escritório que eu preciso aprender, né, a como diluir isso para que meu escritório suporte 6 anos de um processo até ele ter sentença em primeiro grau. Não estamos nem falando em grau recursal. Então, a advocacia extrajudicial, ela é uma excelente porta de entrada e permanência da advocacia. Então, quando você aprende a advogar na extrajudicial, não é que você não vai judicializar, mas você vai ter sempre essa outra porta aberta, né? E você vai sempre oferecer o melhor para o seu cliente, mais de uma oportunidade. A gente está saindo dentro dessa transformação digital de uma advocacia que a gente fazia para o cliente, para fazer com o cliente. Então, uma primeira ferramenta que a gente usa e muito na advocacia extrajudicial é a notificação extrajudicial. É uma excelente ferramenta para que você, junto com o seu cliente, cheguem a um consenso de utilizar ou não essa ferramenta para tentar a primeira comunicação, para tentar a primeira resolução da causa. Porque a gente abriu essa live falando que o advogado é o primeiro juiz da causa. É o primeiro que sente o que é a causa, sente quais são os verdadeiros interesses por trás daquela fala do cliente e o que satisfaria o seu cliente. Então, se você vê que é algo que não é a possibilidade de resolver sem a judicialização, porque é algo que só com a judicialização se resolve, ou porque envolve, às vezes, menor de idade, ou porque precisa da tutela do Estado, ou é contra o Estado, um ente público, que aí não tem como você, às vezes, transacionar antes do processo, sem ter um processo, né, para justificar aquela transação. Então, aí não tem o que fazer. Mas, às vezes, é algo que eu posso chamar a outra parte para uma conversa. E aí, falar para o cliente os benefícios de uma notificação é muito legal. Você explicar para o cliente, olha, isso vai conseguir, além de vários benefícios judiciais, por quê? Porque vai constituir o seu cliente em mora, se for um caso de cobrança, porque vai demonstrar a primeira veracidade dos fatos, porque você vai ter a oportunidade ali de chamar para uma conversa, demonstrar sua boa-fé processual. Imagina eu dizer para o juiz, olha, eu tentei várias vezes conversar e eu não consegui, não sobrou outra alternativa a não ser o ajuizamento dessa. Voltei, gente, tocou meu telefone aqui. Imagina eu só dizer isso. Olha, né, tentei falar com ele, mas não consegui. Agora, olha como é diferente quando eu provo para o juiz que eu tentei falar com a outra parte e chamei ela de forma amistosa para uma conversa e realmente foi ela que não respondeu a esse meu chamamento amistoso. E como que eu mostro isso? Olha, eu notifiquei, ele recebeu, eu provo que ele recebeu e não houve resposta naquele período. Não houve contra-notificação, não houve contato, não houve nada. Então, esse instrumento da notificação, às vezes ele está em desuso em algumas advocacias, mas nas nossas, né, doutora Cíntia, a gente usa aí muito. E aí existem formas de você fazer a notificação. Você pode fazer aquela notificação que você vai entregar via correio, né, via aviso de recebimento, carta registrada, AR, então que o correio vai entregar. Isso quando você tem um endereço completinho da parte, pode ser uma possibilidade, né? Mas existem outras situações que você precisa notificar a parte em horário que não é o horário usual. E aí a gente tem outras duas modalidades.
Pode ser o próprio advogado notificar ou o próprio cliente entregar em mãos essa notificação e pegar o ciente. E aí depende muito do perfil da outra parte, do perfil comportamental, se ele aceitaria, se não aceitaria. Então, tudo isso você tem que discutir com o seu cliente. E a terceira forma é você usar o cartório para isso. Né? O cartório é extrajudicial, de segundo ofício extrajudicial. Então, o cartório faz esse serviço, né? E tem boa fé pública para isso, o cartorário, para ir lá entregar e te lançar uma certidão de que entregou. E isso você pode juntar dentro de um processo. Então, eu acho que a primeira situação seria essa. Né? E aí, beleza, a outra parte recebeu uma notificação. Você, como advogada da outra parte, o que você faz? Você contra-notifica. Você também tem seu contraditório, sua ampla defesa ali na fase extrajudicial, contra-notificando. Então, não é porque a parte notificou que tem todas as razões absolutas. Você pode mostrar sua versão, porque isso também vai ser juntado no processo, também vai ter o seu valor de prova, também constitui, né, aquela situação probatória. Além da notificação, a gente usa também muitas declarações. Tem várias perguntas aqui, o pessoal perguntando pelo e-mail e pelo WhatsApp. Pessoal, aqui eu acho que tem duas considerações. O WhatsApp, se você notificar, é interessante você dar uma veracidade nisso. Tem algumas empresas que vão certificar, fazer tipo a prova digital, tem empresas que fazem isso, e também você pode fazer a notificação pelo e-mail. Se você faz só pelo WhatsApp, não vai levar para uma empresa, você pode levar no cartório e fazer a ata notarial, vai deixar o celular lá 1 hora, 2 horas, eles vão verificar. Por quê? A gente sabe que existem hoje muitas fraudes, muitos crimes que são realizados através da internet. Então, às vezes, para uma mensagem ela ser modificada, ela ser apagada, ela ser realmente plantada e não condizer com a realidade, é o que pode acontecer. Dá para fazer por e-mail? Dá. Inclusive, nós estamos testando uma plataforma nova que chama Notifica, com 2 T's, de um amigo nosso, né, que tem já várias legal techs e low techs dentro do direito. E aí, o que eles vão fazer? Eles pegam o e-mail da parte, mandam um e-mail para ela. Quando abre o e-mail, vai já aparecer qual foi o IP, ou se foi o celular, o e-mail. Isso vai ser armazenado através de blockchain. Assim, é fantástico. E o que dá? Dá veracidade. Mas vai ter a mesma validade, autenticidade do cartório? Vai. E como que o judiciário tem lidado com isso? Isso também é uma prova, desde que isso seja feito da maneira correta e que isso dê veracidade para a gente, que aquilo realmente é uma prova autêntica, que aquilo é verdade, isso pode ser utilizado. Então, assim, pandemia também está aí para mostrar para a gente que agora muitas vezes é inviável ir ao correio e mandar uma notificação. Então, eu tenho outras formas de tentar também fazer essa notificação. E fazer a notificação é também proporcionar que essas partes que aparentemente têm um determinado conflito, elas possam conversar. Você, advogado, pode ser a ponte entre essas pessoas. E muitas vezes a pessoa tem uma ideia errada, que ela vai atuar no extrajudicial e ela vai ganhar muito menos. Isso, gente, isso não condiz com a realidade. Porque o que o cliente quer, nem sempre é um processo judicial. O cliente quer resolver o problema dele com mais rapidez, com celeridade, ele quer gastar menos para isso. Será que realmente ele quer ficar 6, 4 anos, que aí depende a média ali do CNJ, Estado, com um processo judicializado, em que muitas vezes o pedido dele de tutela de urgência não foi ainda analisado? Será? O que o cliente quer é resolver. Então, realmente, às vezes, o advogado ser essa porta, essa ponte e apresentar essas outras possibilidades para o cliente, ele só ganha. Ele só tem realmente a ganhar. E quando a gente fala nessa situação de você comprovar, então você precisa tomar esse cuidado. E aí me falaram assim, tá, mas aí eu vou notificar e eu vou começar a ganhar só depois de uma eventual resposta ou doação? De jeito nenhum. O seu contrato de honorários precisa prever todos esses atos extrajudiciais. Então, precisa prever no seu contrato de honorários, se você for simplesmente fazer a notificação, se você for fazer a notificação e a partir dali der acordo, qual é o valor que você vai cobrar dos seus honorários? Se você for fazer a notificação com uma eventual contra-notificação e não der acordo, você tiver que judicializar. Então, o seu contrato de honorários precisa prever todas as fases da sua atuação. Então, é legal quando você pega um contrato de honorários bem escrito, bem redigido, que você consegue colocar, por exemplo, inclusive, a hipótese de judicializei a ação e depois de recebida a contestação, a citação, o réu veio com uma proposta de acordo e fizemos uma proposta de acordo logo no início do processo. Então, o seu contrato de honorários tem que prever isso. Por quê?
Porque é o ganha-ganha. Você vai ganhar que não vai ter toda uma instrução processual para fazer, todo um processo para caminhar. Isso vai acabar estimulando o seu cliente a olhar a proposta de uma outra forma, porque ele vai saber que se resolver durante o processo, ele vai acabar pagando menos para o seu advogado, né? E a outra parte vai se sentir estimulada em fazer uma proposta também, porque vai saber que vai evitar uma demanda judicial. Então, entender tudo isso é muito importante. Fizeram uma pergunta como funciona através do cartório. Olha, é necessário verificar como cada corregedoria dos cartórios extrajudiciais de cada estado trabalha. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, você vai montar a notificação judicial, vai levar devidamente assinada com a procuração, com todos os documentos que você quer que instrua isso, e vai ao cartório e vai pagar a diligência. A diligência ela é diferenciada conforme a distância, o bairro, a localização desse notificado, da pessoa que será notificada. Então, você faz o pagamento e o cartório vai te pedir alguns dias para te dar o retorno dessa diligência. E aí você vai receber a diligência. Seja positiva ou negativa, o valor do cartório não vai mudar. Porque ele cobra pela diligência de ir e não pelo êxito dessa notificação. É muito legal. Então, aquilo que a Cíntia falou de, por exemplo, vou notificar por e-mail ou por WhatsApp, sem utilizar uma plataforma que faça o rastreamento desse IP, o rastreamento da forma que ele vai receber isso, então você pode utilizar a ata notarial. Só que para a utilização da ata notarial, você precisa ver se vai compensar em razão do custo. Às vezes, o custo de uma ata notarial é maior do que o custo de uma notificação extrajudicial. Então, pondere tudo isso. Né? Por quê? Você precisa dar a prova inequívoca para o juiz de que aquele telefone de WhatsApp é do notificado mesmo, que é dele mesmo, não é de outra pessoa. Você precisa provar que aquele e-mail é dele mesmo. Como que eu provo que aquele e-mail é dele? Olha, verifica se às vezes na rede social ele deixa o e-mail, né, público. Verifica se você tem um cartão da pessoa, dependendo se ele é um empresário, o que ele é. E ele deixa no cartão dele pessoal de visita o telefone e o e-mail. Então, com esses indícios de prova, você fazendo uma ata notarial, você prova, juiz, ó, tá aqui, ó. Era o endereço do telefone dele sim, porque é assim que ele se apresenta na sociedade, com esse endereço, com esse telefone. Mandei o e-mail ou mandei o WhatsApp e tá aqui a ata notarial provando que tem fé pública, que esse e-mail estava na minha caixa de e-mail e que esse WhatsApp estava no meu celular direcionado ao outro celular. Então perceba que aí eu vou juntando para conseguir provar tudo isso no processo. Então assim, ó, primeira coisa que a gente usa muito, notificação. Seja ela entrega em mãos, entregue via correio ou entrega via cartório. Segunda coisa, ata notarial. Para provar esse contato com a parte ou para provar algo que você não consegue produzir essa prova depois. Então, a ata notarial também é um ato extrajudicial. Já aconteceu, por exemplo, de um cliente que falou assim, olha, doutora, nós vamos fazer uma entrega de uma carga. Pode ser que não dê nada, mas o meu motorista está lá e não estão querendo receber do jeito que sempre receberam, com a nota de depósito e tudo organizado. Estão falando que é por causa da pandemia, como que a gente faz, como que não faz. Então, assim, ó, primeiro de tudo, vá ao cartório, chame o cartorário para fazer a ata notarial da entrega dessa soja, ata notarial da entrega disso daí. Por quê? Porque se der tudo certo, beleza. Mas e se não der certo? Como é que eu provo que eu depositei a soja lá? Como é que eu provo que ficou lá aquele material? Então, eu preciso me resguardar. Então, já aconteceu de eu atuar de forma extrajudicial nessa orientação. É uma consulta jurídica, eu cobrei por isso. É uma orientação que eu dei, né? E por auxiliar aquele motorista que estava aqui na minha cidade para fazer tudo isso. Pegar o cartorário, levar até lá, acompanhar essa diligência, ele coletar as provas e depois eu ir lá retirar a ata notarial. Perceba que eu não ajuizei nada e depois deu tudo certo. Mas eu não perdi um dia do meu trabalho? Eu não ganhei a confiança do meu cliente, que ele depositou nas minhas mãos a confiabilidade de resolver tudo isso para ele se resguardar? Então, é uma excelente oportunidade para a sua advocacia. Qual o nome da plataforma de notificação? É Notifica com 2 T's. Vai, gente, a gente vai salvar no IGTV do Amo Direito. Vai ficar aqui na plataforma do Amo Direito, a live salva. Pessoal, e assim, vocês estão gostando desse tema? Só para avisar vocês, se vocês estão gostando e se vocês querem saber a surpresa que vai ter no final da live para quem estiver aqui com a gente. Ai, travou, Cíntia. Oi, travou. O que aconteceu? Vamos lá. Enfim, gente, no final da live, a Cíntia estava falando que no final da live vai ter uma surpresa para vocês. Eu acho que eu vou ter que tirar a Cíntia e colocar. Vamos ver. Acontece, gente, ao vivo e principalmente nesse horário, é o horário de rush, é o horário de congestionamento aqui dentro do Instagram, porque é o horário que a gente tem a maior parte das lives. Então, é normal que às vezes caia, né, e volte.
Vou esperar ela voltar aqui, ela ainda não entrou novamente. Enquanto isso, nós vamos conversando. Então, gente, vai mandando chuva de coração, porque quanto mais coração vocês enviem, mais o algoritmo do Instagram entende que essa live é relevante e vai entregando esse conteúdo, vai avisando que nós estamos em live ao vivo aqui para outras pessoas, tá? Então, e beleza. Então, quanto eu vou cobrar? Depende, nossa, a diligência que eu vou fazer, né? Se é só uma consulta, se é só uma notificação, se é só uma declaração, se é um trabalho extrajudicial de ata notarial. Então, isso eu vou levar em consideração a tabela de honorários da minha seccional, do estado onde eu estou prestando o serviço e aqueles critérios do artigo 49 do Código de Ética e Disciplina da UAB, que trazem parâmetros lá para a gente precificar os nossos honorários. Ok. Segunda forma de atuação extrajudicial é a atuação em órgãos públicos. A gente menospreza alguns órgãos públicos que têm trâmites administrativos. O que aconteceu aqui que a Cintia ainda não entrou, minha gente? Vamos lá, mas nós vamos conversando aqui enquanto ela entra, ela ainda não entrou. Existem vários órgãos públicos que existem tramitação de processos administrativos e procedimentos extrajudiciais. Por exemplo, dentro do IBAMA, a primeira coisa que acontece quando alguém recebe uma notificação, um auto de infração, é a parte precisar saber toda a documentação que instruiu aquele auto de infração. E para isso eu preciso requisitar cópia. E requisitar cópia dentro do IBAMA existe um procedimento, né? Eu preciso fazer uma petição, juntar procuração, eu preciso me cadastrar no sistema, né? E aí depois disso eu vou ter o processo todo baixado. Ok, isso é uma diligência. Isso é uma atuação extrajudicial. Eu ainda não sei se o meu cliente vai me contratar ou não. Eu ainda não sei se ele vai fazer a defesa ou se ele vai simplesmente pagar o auto de infração, mas isso é uma atuação extrajudicial. Dentro, por exemplo, da Receita Federal, existem vários atos que nossos clientes precisam praticar: protocolar defesa, retificar declarações, impugnar, às vezes, algumas decisões administrativas da Receita Federal, partindo ali para o ramo empresarial ou para o ramo do imposto de renda da pessoa física. Então, essa atuação, às vezes o seu cliente não quer perder uma manhã na Receita Federal, mesmo com agendamento. A gente sabe que o atendimento às vezes demora um pouco, né? Às vezes o seu cliente não quer perder esse tempo lá. Então, você pode se oferecer por fazer esse trabalho extrajudicial. Ir lá e falar com o delegado da Receita Federal, falar com os atendentes, protocolar a documentação. Então, isso é uma atuação muito legal. E, gente, isso agrega um valor para a sua advocacia. Quando você conversa de algo, de um procedimento administrativo que você entende, para você elaborar depois a defesa, para você elaborar depois o mandato de segurança, a ação, isso te dá muito mais bagagem, porque você sabe o trâmite que acontece dentro desse órgão judicial. Pronto, voltou. Vamos lá, vamos colocar a doutora Cíntia novamente. E aí a gente tem atuação, por exemplo, dentro de prefeituras. Todo início de ano as empresas precisam renovar os seus alvarás. E isso é um procedimento, né? Você precisa requerer... Aí, voltou. Não sei... Gente do céu! Só porque eu falei que eu tinha uma novidade, que nós temos uma novidade pro final, aí o Instagram vem e derruba. Então, olha, vocês fiquem aqui porque a novidade é incrível e vocês vão amar o presente que nós temos para vocês. E olha, a pauta tá muito boa. Só no final que a gente vai contar. Eu estava comentando enquanto você voltava sobre a atuação em alguns órgãos extrajudiciais que às vezes a gente menospreza ou acha que a gente só pode cobrar se tiver uma ação judicial. E não é assim. Existem muitos advogados do Brasil inteiro que precisam de atuação extrajudicial de alguém naquela cidade, que são as famosas diligências. Então, às vezes é o seu cliente que precisa dessa diligência, mas às vezes você pode ser contratado para fazer esse trabalho. Então, eu comentei do IBAMA, comentei da Receita Federal, eu estava falando agora das prefeituras. Por exemplo, no início do ano, todas as empresas precisam renovar o alvará, né, o alvará de funcionamento e localização. Então, isso é um procedimento dentro da prefeitura. Para isso, às vezes, você precisa pegar senha, você precisa levar uma série de documentos, laudo de vistoria do bombeiro, né, às vezes laudo de vistoria da vigilância sanitária, depender do ramo de atividade do seu cliente, né? E aí você precisa fazer esse procedimento interno. Por que não você oferecer esse serviço para o seu cliente? Né? Você que tem o know-how de toda essa tramitação administrativa, oferecer esse serviço. Às vezes o seu cliente não tem tempo para isso, ou não tem um funcionário lá dentro da empresa para fazer esse serviço. Né? Dentro da prefeitura também tem vários processos administrativos. Cada secretaria da prefeitura tem os seus processos internos. Então, eu tenho a Secretaria de Esporte, tem os seus procedimentos internos. Secretaria de Saúde tem seus processos internos. Secretaria de Cultura e Lazer tem seus processos internos. E o grande procedimento extrajudicial da prefeitura são as licitações.
para contratação de qualquer serviço ou produto, os órgãos públicos precisam licitar, Lei 8666, né? Então, por que não eu me especializar na advocacia extrajudicial para orientar a parte de licitações? Desde for fazer os envelopes, que é organizar todas as certidões de todos os órgãos públicos, fazer todas as declarações que ficam nos anexos do edital de licitação, né? Que nada mais é do que eu formular no papel timbrado da empresa a mesma declaração que está lá no final do edital, organizar tudo isso, auxiliar o meu cliente no cartório para reconhecer a assinatura de todos esses documentos, auxiliar ele a elaborar a proposta de preço, se o certame é de proposta, né? Ou, enfim, a tabela, por exemplo, das linhas. Se você está falando, por exemplo, de uma licitação de transporte público, a depender da linha muda o valor de quilômetro. Então, eu preciso fazer uma planilha para isso, para justificar o valor do quilômetro diferente. Eu posso auxiliar o meu cliente a fazer isso. E aí, existe uma atuação no dia da licitação que é imprescindível a presença de um advogado, que às vezes vai o cliente sozinho e você pode oferecer para o seu cliente você estar junto com ele, que é atividade de consultoria. Você vai junto com o seu cliente lá, participar do certame e ficar de olho nas entrelinhas da abertura de cada proposta, na validação de cada certidão, porque às vezes pode ser que o leiloeiro ou o pregoeiro não perceba que uma certidão está vencida e passe batido. Então você vai ser aquele olho acurado para o seu cliente, para prestar atenção em cada fase, impugnar na hora um documento, impugnar uma proposta de preço. Imagina. E aí, às vezes, o seu cliente não sabe que você faz isso. Ele precisa ouvir de você. É por isso que conversar é indispensável. A consulta com o cliente é indispensável. E às vezes ele vem te procurar com um problema, para fazer um contrato. Mas você precisa estender essa sua consulta para você também falar para ele tudo o que você faz. Para que ele não te procure só quando ele tem contrato para fazer. Para que ele consiga ampliar a visão dele e falar, puxa, minha advogada, ela faz tanta coisa. E se eu não tiver tempo, se eu tiver uma viagem marcada, se eu tiver alguma coisa, eu posso confiar nela para ir no meu lugar, em qualquer órgão, em qualquer coisa para fazer. Então, assim, ó, existem advogados que são especialistas no certame de licitação. Só fazem isso, são contratados para o dia do certame, porque já ficam com o mandado de segurança na manga, né, pronto para terminar de preencher, já ficam ali com a impugnação oral, com a impugnação escrita, pegam uma folha sulfite e fazem na hora o recurso administrativo. Então, ter essas expertises, gente, é um grande nicho de mercado, que não depende do judiciário, que você cobra rápido, você recebe rápido, você atua rápido, que o ciclo da sua atuação se encerra, você consegue dar aquela fluida no seu escritório sem depender de decisão judicial. E é um excelente nicho, não é mesmo, professora Cíntia? Excelente. A gente já falou de diligência para eles também? Já passamos desse ponto? Vamos falar agora. Ah, entendi. Porque como tinha caído, beleza. Agora. E além desse também, que você falou da assessoria e da consultoria, o advogado também, quando ele começa a fazer esse tipo de serviço, né, de trabalhar nesse nicho específico, ele também pode fazer parecer específico para aquele cliente. Ou seja, olha, eu vou participar disso. Não, doutor, mas assim, você pode me dar o passo a passo? Isso você também pode fazer e você pode cobrar. Então, às vezes, tem coisas tão simples. A gente está falando de um mundo que gira, que acontecem negócios, aquisições, fusões, empresas. E o comércio, as empresas, essa atividade econômica, isso faz girar o nosso país, isso gera renda, isso faz também com que os clientes tenham conflitos, dúvidas. Então, quando a gente, às vezes, começa a ter essa expertise e outra, aí fica uma dica para vocês. Mas eu não tenho cliente. Se eu não tenho cliente, então eu tenho que começar a pensar como que eu vou prospectar clientes. Aí é uma outra situação. Mas se você já tem um cliente X, você precisa saber o que esse cliente faz. Você precisa conhecer a fundo o que ele faz. Por quê? Porque muitas das rotinas dele, seja na Receita Federal, Secretaria de Fazenda, órgãos administrativos, a própria prefeitura, vai ter alguma coisa que pode encaixar aí o que você tem de serviço para oferecer. E se ele já tem o cliente, você às vezes pode mapear qual é o caminho que ele está traçando e falar, olha, eu andei estudando a tua empresa, eu andei estudando o teu negócio, e nessa parte, se você melhorar isso daqui pode realmente trazer mais segurança para você. Isso pode fazer com que o seu nome se solidifique mais no mercado. E aí, o que você acha, então, da gente fazer uma consultoria, da gente fazer uma análise e eu entregar para você um cronograma do que você poderia implementar? Pessoal, isso a gente cobra. Então, olha só como que a gente tem... Adiantar o problema, para que ele não venha só quando tenha problema.
Mas para isso você precisa entender o negócio do seu cliente, entender o modelo de negócio dele, entender quais são as possíveis dores que podem advir da atividade comercial que ele exerce. É isso mesmo. A gente sai realmente daquela fase passiva e a gente começa a vir para uma fase diferente, onde que o cliente também começa a entender que ele manter um relacionamento com o advogado, isso vai ser essencial para o negócio dele ficar de pé. E quando eu falo negócio, eu não estou falando apenas de empresa, eu estou falando da família, eu estou falando de tantas situações que quando ele tiver um conflito, ele vai pensar assim, poxa, eu vou conversar com o doutor e com a doutora fulana porque ele vai, de alguma forma, me auxiliar com isso. Então, realmente é uma mudança. Não só quando o cliente tem aquela situação pontual, mas você também ir desenvolvendo esse relacionamento com ele, sabendo quais são as rotinas, o que ele faz, quais são as demandas dele, para que também você ofereça serviços para ele que muitas vezes ele ainda não tinha pensado nisso. Então, consultoria, assessoria, essa questão de atuação nos próprios órgãos administrativos é bem interessante. A gente chega também numa outra atuação, que é a atuação no próprio cartório em si. Pessoal, assim, ó, se vocês nunca passaram pelo cartório para fazer algo, vocês vão passar. Seja para fazer uma escritura pública, seja para reconhecer a assinatura de uma firma. E aqui vale também uma diferença muito importante para quem é advogado, para a gente orientar os nossos clientes. A diferença quando a gente vai fazer reconhecer a assinatura por semelhança e por autenticidade. Sempre, se tem a possibilidade, façam por autenticidade, porque ali é a pessoa que está fazendo e não pode depois gerar qualquer tipo de discussão, que não foi ela, vai pedir uma perícia grafotécnica. Que a assinatura não foi fraudulenta, não é por semelhança, é verídico que ele estava lá na frente do cartorário assinando. Isso traz uma segurança jurídica depois para um processo, uma ação anulatória, uma ação de vício, sabe? Isso é muito importante. Parece que é uma dica desse tamanho, mas olha que a gente já teve experiência nesse sentido. Na vida prática faz muita diferença. E a gente, por essa quantidade de processos, esse contingenciamento, esse movimento que a gente vem de desjudicialização, digitalização, os próprios cartórios, eles estão com uma atuação muito ampliada. Então, quando também vem aquela situação no escritório, passou pela consulta, por que não tentar resolver isso na esfera extrajudicial? Se eu tenho que fazer um divórcio, se está tudo consensual, né? Se não tem ali os filhos menores, não tem discussão sobre partilha, por que eu não faço lá? Ou eu preciso fazer um reconhecimento, será que não dá para fazer pelo cartório? É o inventário, não tem discussão, tá tudo tranquilo, será que dá para fazer pelo cartório? Gente, é uma ação de uso capião, é claro que assim, eu lembro que logo quando saiu, eu estava em São Paulo e fui fazer um curso na ASP com um desembargador, que foi bem quando saiu o uso capião extrajudicial. É difícil dela se dar na prática? Por quê? Porque você precisa ter a anuência de todos os conflitantes. Mas não é algo impossível. Então, a gente precisa também ter esse leque muito assim, fresco na nossa mente. Por quê? Porque você ter atuação no cartório, nessa esfera extrajudicial, vai trazer para o cliente muita rapidez para aquilo que ele quer resolver. E outra, você vai atuar, porque nos procedimentos do cartório, igual se eu estou falando do divórcio, se eu estou falando do inventário, obrigatória a presença do advogado. E aí, mas é porque se eu cobrasse lá no judicial, eu ia cobrar X e aqui no judicial. Não, é uma inversão. Você vai dar mais rapidez, você vai resolver, não vai ter conflito, ele não vai se desgastar emocionalmente. Será então que você precisa cobrar menos? Para você realmente trazer a solução para o cliente? Muitos depois dos nossos alunos, quando formam, perguntam isso. Mas professora, eu não vou conseguir cobrar o mesmo valor. Quem te disse isso, criatura? Você consegue sim. Você consegue ter uma advocacia muito produtiva fazendo atuação extrajudicial. Pode falar. A Ana Calidaza perguntou: a assinatura quando a pessoa é idosa tem uma idade limite? Não, desde que ela seja capaz, plenamente capaz dos seus atos. Então, se ela é plenamente capaz e você consegue levar ela junto ao cartório, não há problema nenhum. Não existe limite de idade para a prática dos atos civis, desde que a pessoa esteja plenamente capaz, de acordo lá com o 104 do Código Civil. Tranquilo e calmo, nesse sentido. O que tem é aquela situação do casamento, porque aí é uma imposição legal do regime da separação obrigatória. Mas aí não tem nada a ver com a atuação
com a atuação da esfera extrajudicial do cartório. Exatamente. Mas aí o próprio cartório, isso já te limita no momento que vê a idade da pessoa, já te limita e já impõe esse regime de bens. E aí, para casamento, não é necessário ter um advogado assessorando, mas pode, mas não é obrigatório. E aí, outra coisa que também acontece muito na seara extrajudicial, falando de cartório, atuação de cartório extrajudicial, é a questão das procurações públicas. O que a gente vê? Para determinados atos, você precisa de uma procuração pública. Você não consegue fazer através de uma procuração particular, né? Então, um terceiro vai assinar pelo seu cliente. Precisa ser procuração pública. E aí, às vezes, você vai ao cartório, o cartório ou faz uma procuração genérica, baseada nos modelos que ele tem no cartório, ou então ele pede para você levar os poderes e os dados. E aí, o advogado pode entrar aqui e atuar aqui também, porque ele pode redigir a minuta dessa procuração. Ele vai redigir todos os dados. A procuração vai ser exatamente aquilo que o advogado colocou na minuta que o cliente vai levar ao cartório para fazer a procuração. Porque pode acontecer do cartório pegar um modelo que seja abrangente demais e o seu cliente não queira dar todos aqueles poderes pro outorgado. Ou pode acontecer da procuração não abranger uma situação específica de atuação, né? Por conta da cidade, do órgão, do que tem que ser assinado no órgão. Por exemplo, a Receita Federal. Se você não tiver uma procuração específica para atuação na Receita Federal, nem o advogado, com a procuração de advogado, não consegue atuar para o seu cliente lá. Precisa constar o nome, Receita Federal, na procuração. Então, isso é bem importante. Ah, eu acertei o nome da doutora. O meu nome também é diferente. Às vezes a gente tenta e dá certo, né? E teve uma outra pergunta de como iniciar nessa advocacia. A gente já vai falar sobre diligência, mas todas essas dicas realmente que nós estamos falando aqui, vocês podem, claro, já tendo os clientes, começar a ver como é essa atuação. Ai, mas eu não sei como que faz o divórcio lá. Vai lá e pergunta, verifica se eles têm uma minuta, pega, melhora essa minuta, apresenta para o cliente. Olha na internet, tem o site da Noreg. Verifica lá, pergunta para alguém que já fez. Não tenha vergonha de perguntar para o serventuário. Olha, doutor, e assim, uma coisa é você se menosprezar no conhecimento. Então, em primeiro lugar, você tem que ir já tendo lido e esgotado todo o conhecimento jurídico sobre a matéria. Ok, por quê? Porque se o serventuário te fizer uma pergunta, você pelo menos vai saber do que está se tratando e vai conseguir responder. Mas a ter a humildade de perguntar, gente, é assim que a gente batendo na porta, baixa a porta, olha, trouxe os documentos, você pode validar antes de eu protocolar? Para saber se não vai estar alguma coisa errada? Vai lá e pergunta, gente. Sabe, quando surgiu o uso campeão extrajudicial mesmo, nem os próprios cartórios não tinham certeza de como seria a tramitação. Então, o que a gente faz? Vai lá e pergunta. Vai lá e verifica como que é o trâmite, como que funciona, como não funciona. A primeira ata notarial que eu fiz, eu também não tinha certeza do que precisava. O celular ficou uma semana no cartório porque era tudo novo para todo mundo. Mas deu certo. É o ganha-ganha, parceria. E os serventuários, eles estão lá, gente, e são extremamente educados, estão lá justamente para auxiliar em tudo isso. E a Cíntia estava falando numa situação que é diligência. E diligência, assim, ó, é a porta de entrada do jovem advogado e é o que normalmente faz o custo, o giro do escritório. É extremamente bacana, legal, sabe? Então, é uma forma de você atuar de forma extrajudicial e conseguir monetizar. Então, às vezes, você não precisa ter toda aquela expertise que o advogado da causa tem, porque você vai fazer apenas um ato daquele processo, ou um ato naquele órgão público, um ato naquela serventia extrajudicial, mas você consegue ganhar experiência. Então, quando às vezes nossos alunos perguntam assim, professora, como que eu vou? Eu não me sinto capaz ainda com toda a bagagem, por mais que eu tenha passado pelo núcleo, a parte extrajudicial, eu gostaria de aprender. Como que eu faço? Se cadastra para fazer diligências. Divulga que você é um advogado diligente, que faz diligências e correspondências. Todo mundo precisa de um outro advogado para fazer um tripé do processo, uma partezinha do processo em outra cidade. Todo mundo, em algum momento, vai precisar de uma diligência no cartório para pegar uma matrícula atualizada de um imóvel, para juntar no inventário aqui. Né? Todo mundo vai precisar, de algum momento, protocolar um documento, requerer cópia de um processo administrativo para poder fazer defesa administrativa ou para instruir um processo. Então, se colocar disponível para fazer esses serviços, vai te garantir experiência. Sabe por quê? Porque você vai em todos os órgãos. Você vai ter que aprender a falar com todo mundo. Ah, vai dar cabeçada, vai passar vergonha, mas é assim que a gente aprende. É não tendo medo, é não tendo vergonha. Pergunta, olha, eu preciso tirar uma certidão negativa na prefeitura. E eu vi no site que não é online, é presencial. O que eu tenho que fazer? Como que eu faço? Qual é a guia que eu tenho que pagar? Quanto tempo demora? Sabe? Então, é por aí que a gente começa. E aí, para diligência,
Você pode falar no seu meio de conhecidos, né, de advogados conhecidos, como você pode se cadastrar em sites. Existem vários sites aí confiáveis de busca de advogados correspondentes. Se você digitar no Google, né, a gente não está aqui fazendo propaganda de nenhum deles, mas se digitar no Google, você vai conseguir encontrar aí bem facilmente todos os sites de diligência e correspondência. Só lembrando, gente, que nós temos uma tabela de honorários. E aí o problema da diligência é o advogado que, ou o bacharel, que avilta os honorários, cobra abaixo da tabela. E aí pode responder um processo ético disciplinar no Tribunal de Ética e Disciplina da UAB, da seccional, onde foi praticado esse serviço. Então, assim, ó, respeitem a tabela de honorários, mas existem muitas diligências que não é necessário ser advogado para fazer, que você, graduando, pode fazer. E essa é uma dica top, sabe por quê? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu preciso monetizar, meus pais me sustentam aqui na cidade para fazer a faculdade, queria uma grana extra, queria começar a entrar nesse mundo do direito, o que que eu posso fazer? Você pode ser preposto, você pode fazer diligência, diligência de cópia, diligência de protocolo, diligência de certidão, diligência de matrícula no cartório de primeiro ofício, de registro de imóveis. Tem muitas diligências que vocês podem fazer sendo bacharéis, que não é necessário ser advogado. Existem outras que é privativo de advogado. Então, cuidado, 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 cuidado. Então, assim, ó, sempre tenha a certeza que se você atuar de forma certa, pode ser que vocês não peguem todas as diligências que te ligarem no dia. Mas as que você pegar, vai ser de um outro advogado ético do outro lado que te contratou. Você não perde em nada por dispensar diligências de valores que querem auditar os honorários. Então, você se dá o respeito e cobra respeito quando você exige esse respeito. Olha, o diretor da nossa faculdade amada, a professora Luísa Bezerra, seja bem-vinda à nossa live. Ei, já entrou tanta gente legal aqui e todos vocês desse Brasil todo, gente, assim, ó, nosso coração fica tão feliz às vezes de conseguir compartilhar e de ver que isso tá fazendo sentido, tem valor para vocês e realmente é aquilo que a gente gosta de fazer. Nossa essência mesmo é docente, é isso que nós fazemos aqui. E eu tô vendo que teve bastante pergunta e eu queria deixar mais uma dica sobre diligência. A gente sabe que alguns sites aí, plataformas de diligência, né, tem inúmeros aí advogados, jovens estudantes, que estão ali cadastrados. Pessoal, tem um perfil também, às vezes, para você divulgar o seu trabalho. Então, por exemplo, olha, se você quer prestar assessoria para a empresa, será que o LinkedIn não vai ser mais indicado para você montar um perfil legal? Você sabe que está tendo licitação porque a empresa X vai participar. Será que tentar desenvolver um relacionamento lá com essa empresa e eles precisarem falar, poxa, aquela pessoa lá dá para ser preposta lá para mim. Será que ele vai procurar um outro ou já vai procurar alguém? Bahia, meu Deus do céu, é muita gente! Bahia, Fortaleza, ai gente, Aracaju, meu Deus, que delícia! E assim, ó, outra coisa... E Sinop está em peso, Mato Grosso também. Também está em peso. E outra coisa relacionada a isso é assim, ó. Se você realmente quer fazer diligência, por exemplo, na cidade que você atua, cria um perfil já dando a ideia disso. Porque hoje o Instagram, o Facebook são guias de busca. Hoje, se eu quero um advogado, por exemplo, lá no Paraná, eu vou buscar nas redes dos meus contatos aqui do Instagram, né? Nas pessoas que eu sigo e a pessoa segue, pessoas que realmente estão aí na minha rede de network. Então, às vezes, você criar um perfil direcionado para correspondência, que o seu perfil seja de correspondência, facilite para a pessoa achar. Então, assim, isso é uma excelente dica também para você se posicionar no mercado. É óbvio que talvez, conforme sua advocacia vai crescendo, você vai deixando a diligência em segundo plano. Mas, às vezes, você focar ela de início pode garantir para você aquele giro que você precisa. E aí a gente entra... Sempre uma oportunidade e sempre também essa oportunidade na diligência de ter ali a área de atuação tão sonhada que você quer. Então, muitas pessoas quando reclamam que não tem aquela experiência, faz então a audiência daquela área que você quer atuar, vai lá olhar o processo. É claro que aqui já é uma atuação mais judicial, mas se você, por exemplo, quer trabalhar com direito ambiental, será que não vale a pena saber como que funciona lá no IBAMA, na SEMA, que são órgãos administrativos? Então, realmente, a gente precisa começar a pensar, quando a gente pensa fora da caixa, é pensar além do óbvio que está pra gente, né? E muitas vezes ali na faculdade, ai, olha, magistratura, Ministério Público, pessoal, vamos partir para a advocacia mesmo. A advocacia ela oferece assim, ó,
um rol de Somos oportunidades para apaixonadas pela vocês. advocacia, então nós vamos falar dela Tem sempre. lugar e tem lugar para quem tem diferencial. Então, isso é muito importante. Mais do mesmo não dá. A gente precisa ter um diferencial, seja na conexão que a gente consegue criar, seja naquilo, no nosso conteúdo mesmo, técnico que a gente tem a oferecer. E ninguém começa do alto. Todo mundo vai ter que começar de algum lugar. Então, tente começar o quanto antes. Para quem está na graduação e está ouvindo a gente, pessoal, assiste a audiência online. Pega um curso ali, ou lives como essa, que às vezes são verdadeiras aulas realmente, muito mais do que, às vezes, determinados cursos que a gente compra, a gente aprende de determinadas formas. Então, a gente precisa aprender esse conhecimento e colocar ele em prática. Ontem eu falei, a gente fez um webinar essa semana sobre transformação digital na advocacia. E uma das coisas, gente, eu tô olhando no tempo, mas eu vou falar isso rapidinho e a gente volta pra cá. Uma das coisas que a gente precisa pensar e vale muito a pena colocar em prática é o seguinte: a mente da gente é algo poderosíssimo. E tinha uma coach aqui, a doutora Raquel, super ultra, que vai realmente falar isso também. A gente pensa. Então, quando a gente pensa que vai dar certo, olha, eu vou ser um advogado de sucesso. Sucesso é muito relativo. É ter orgulho do que eu estou fazendo, dar orgulho para os meus familiares, é conseguir ganhar 1.000, 2.000, 5.000 por mês, é muito relativo, mas você pensa, isso cria na gente um estado de espírito. Olha, eu fico mais animada, eu fico mais esperançosa, e aí eu começo a ter uma ação, e vem os meus resultados. Mesmo que às vezes os meus resultados de primeira não começam a ser positivos, a minha mente é que vai criar tudo. Então eu preciso repetir essa sequência quantas vezes forem necessário. Eu fui lá, não me saí bem na atuação do cartório, gaguejei, não consegui perguntar. Poxa, onde foi aí? Onde que foi o gap aí? O que faltou? Vou melhorar. Preciso estudar a lei de registros públicos para ir no cartório de novo. Porque o cartorário, né, com quem eu vou conversar, o serventuário, ele precisa ver que tem alguma coisa diferencial em mim. Eu não vou lá só para sugar. Eu estudei, mas eu estou com algumas ainda dúvidas em relação ao procedimento. E quando a gente mostra isso para as pessoas, que a gente não está parado, que a gente está andando, as pessoas, de alguma forma, elas vão também ajudar a gente. Se você vê uma pessoa com o carro parado pedindo ajuda e outra tentando empurrar, sem dúvida, aquela que está tentando empurrar, ela vai olhar, poxa, ele está tentando. Então, essa é a nossa vida. Realmente, persistência sempre. A gente tem que ir seguindo. Agora, vamos para o nosso último tópico para a vida dentro da surpresa. Em relação a isso, a quem está na graduação, é assim, gente, se aproximem dos professores da matéria que você gosta, que quer atuar no futuro. Às vezes, você tem uma excelente oportunidade de ter prática jurídica do lado daquele seu professor, se oferecendo para fazer algum serviço, se oferecendo para ir com ele. Eu posso ir na audiência com você, quando tiver uma audiência, me leva junto para eu aprender. Então, assim, gente, crie a sua oportunidade de aprendizado. Crie a sua porta de entrada na advocacia. Às vezes ele vê que realmente você está interessado nisso, daqui a pouco você faz o TCC naquela matéria, ele é seu orientador, daqui a pouco ele fala, te convida para trabalhar no escritório dele como jovem advogado. Então, crie a sua oportunidade na matéria que você deseja atuar na advocacia. E o último tópico sobre advocacia extrajudicial é a atuação na mediação, conciliação, mediação e arbitragem extrajudicial. Gente, é uma porta que nós temos desde 2015 no nosso país, com mais afinco, mais estimulada. Veio aí consolidada no CPC e isso veio para ficar. Há uma forma do sistema multiportas de mediação que garante não só resolver o problema, mas resolver os sentimentos que estão por trás daquele problema, resolver aquelas situações intrínsecas, né, sentimentais, que estão em torno do problema. Porque às vezes o problema ele é desse tamanho. Mas se ajuiza uma, duas, três ações, enquanto na verdade o interesse da parte era a validação de um sentimento. Enquanto na verdade o interesse da parte era resolver uma questão de valorização pessoal. E por isso demandou, às vezes, uma ação de guarda, uma de alimentos, uma de visitas, né? Enfim, uma investigação de paternidade. Tantas coisas que na verdade o que ela queria era uma coisa lá de trás. Então, existem câmaras de mediação e conciliação e arbitragem extremamente referendadas, muitas delas credenciadas ao Tribunal de Justiça, que uma sessão de mediação constitui título judicial, porque ela é credenciada ao Tribunal de Justiça. Ainda que não seja credenciada, o título sai como título executivo extrajudicial, então você pode executar, tem sua validade. E aí, o advogado ter essa sensibilidade de oferecer isso para o cliente, né? De oferecer, resolver isso por uma outra perspectiva, olhar de outro jeito. Gente, isso mostra o seu diferencial. Mostra que você não está fechado só com o judiciário. Você consegue oferecer
opções para o seu cliente. E aí você pode atuar como mediador dentro do seu escritório. Por exemplo, eu e a doutora Cindy somos mediadores judiciais. Então, às vezes, sem o nosso cliente saber, nós estamos aplicando técnicas de negociação com ele, técnicas de mediação, para sabermos exatamente qual é o interesse dele por trás daquela ação. Porque às vezes ele chega posicionado já com o nome da ação pronto, pesquisado na internet. Mas às vezes você vai ver que não é isso que ele quer. Então, você saber trabalhar isso dentro do seu escritório, ou ter mediadores e propor para o advogado da outra parte, doutor, tem um advogado colega nosso que o senhor deve conhecer, é referendado, é mediador, vamos marcar uma mediação extrajudicial em escritório? É possível. Todo mundo vai assinar um documento assinado por testemunhas, está tudo certo. Ou levar isso a uma câmara privada, né? E aí cada câmara tem o seu custo, então precisa validar isso de acordo com o regimento interno da câmara. Mas às vezes custa muito menos do que as taxas e custas judiciais e muito menos do que o tempo que esse processo vai levar no judiciário e o quanto isso pode ser danoso para as partes. Principalmente se a gente está falando em situações que envolvem sentimentos, relacionamentos antigos, anteriores, que realmente isso pode acarretar ali uma sensação, uma carga emocional muito grande. E às vezes a carga emocional é tão grande que a sentença sai parcialmente procedente e seu cliente acha ruim. Por quê? Porque ele queria o processo como instrumento de vingança e não como instrumento de resolver o negócio. Se tem curso online? Tem cursos de mediação online. O próprio CNJ agora, ele está reformulando o primeiro curso online. Nós fizemos o nosso curso em 2015, pelo próprio Tribunal de Justiça. Foi um curso presencial, nós ministramos também curso de mediação extrajudicial, porque a formação ela é parecida, mas a forma de atuação extrajudicial e judicial ela é um pouco diferente. E o que a gente fala para vocês? Todas as oportunidades que vocês tiverem de aprenderem sobre mediação e conciliação e arbitragem também e técnicas de negociação, invistam nisso. Por quê, gente? Isso você pode atuar extrajudicialmente, como a professora Maiara falou. Você pode também trabalhar em uma câmara. Você pode, quando tiver concurso no seu tribunal, ou escolas vão fazer concurso para ter o mediador, empresas também. Você pode também, claro, aí na esfera privada, mas quando é questão pública, você pode às vezes ser concursado como mediador e ter a sua atuação como advogado ou outra função. Trabalhar as técnicas de mediação, sem dúvida, é um diferencial na nossa carreira. Seja porque o nosso CPC, ele traz a fase, né, da mediação e da conciliação, só não vai ter se as duas partes... Então, vamos falar, a primeira, hoje vai ter duas surpresas. A primeira é que nós fizemos um compilado de um contrato de honorários maravilhoso. A gente pegou todas as cláusulas, as melhores, e aí se vocês quiserem esse contrato de honorários, é só vocês encaminharem um e-mail para contato@advogadasdofuturo@gmail.com. E nós vamos encaminhar para vocês gratuitamente. É um modelo da Seccional do Paraná e o outro modelo que nós fizemos as melhores cláusulas que precisam estar dentro do contrato. E a segunda novidade, dá tempo de contar? Rápido, agiliza, minha gente. Gente, a segunda novidade é que semana que vem a gente vai lançar um e-book, um livro digital sobre os 10 passos de como começar na advocacia. 10 passos excelentes. Nós demos uma pincelada na semana passada na live aqui no Amo Direito. Mas assim, o e-book tem muito mais conteúdo, muito mais dica prática e 10 dicas que a gente vivenciou na prática, que a gente testou, que não tá no código. São dicas de como se posicionar no mercado e como começar a advocacia. Vai cair, eu preciso encerrar. Tchau, Cíntia. Beijo todo mundo. Semana que vem a gente lança. Segue o nosso perfil. Sigam o nosso perfil, Advogadas do Futuro, para ficarem de olho no lançamento, na plataforma. Um preço super especial, assim, ó, de graça praticamente, para gerar valor na sua advocacia. Muito obrigado por tudo. O e-mail é contato@advogadasdofuturo@gmail.com. Gente, uma excelente quinta-feira para vocês.